eu trago um tema, irmãos. Jesus nos basta. Você pode dizer isso, Jesus me basta? Mas basta mesmo. Só Jesus está bom. Ah, mas e as demais coisas? Não, só Jesus está bom. Não está bom, Alex? Só Jesus. Então Jesus nos basta. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, e retirando-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, e ela é poderosa, Senhor. A tua palavra tem poder para quebrar paradigmas, sofismas, para jogar por terra, Senhor, qualquer espírito que tenta contra nós. A tua palavra, ela é poderosa para transformar a nossa vida, para nos lavar, para nos limpar. Eu lhe peço nessa noite, Deus, que haja exatamente uma limpeza na nossa vida. Que nós possamos sair daqui renovados e transformados pela tua palavra. Para isso te damos total atenção e não damos ouvido a nenhum outro espírito nesse lugar. Que eles não ousem se manifestar aqui. Que esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Fale conosco, Espírito Santo, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta a você, mas é uma pergunta muito pessoal. Talvez a pessoa que esteja ao teu lado, né, o teu cônjuge, teu amigo, teu filho, ele não tenha essa resposta, mas você pode responder para você mesmo. O que você está remoendo no teu coração? O que está remoendo no teu coração? O que está incomodando você? Por trás da aparência tranquila, irmãos, muitas vezes há um coração se remoendo. Há um coração sofrido, choroso. Há um coração assim, a gente não vai saber disso nunca. Nós não sabemos disso. Nós chegamos aqui muitas vezes, nos alegramos, louvamos, glorificamos a Deus, mas a gente não tem a mínima ideia, não temos noção de como está a pessoa do nosso lado. Mas você sabe como você está. Muitas vezes tem questões remoídas, muitas vezes até contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Quando você para e pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor não fez daquele jeito? Por que o Senhor não curou, Senhor? Senhor, por que não aconteceu um milagre do jeito que eu orei, do jeito que eu lhe pedi? Por que Deus não responde a minha oração? Tu já
parou para remoer isso no teu coração alguma vez, irmão? Alguma vez no teu coração? Será que Deus não me ama? Será que o Senhor só ama os pastores da minha igreja? Será que Ele não tem um amor por mim ao ponto de sentir a minha dor e observar o que eu tenho passado no meu dia a dia? Será que Ele não vê como está a minha família? Os meus negócios como estão? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? E a gente está cheio dos porquês. E nesse texto, amados, há muitas riquezas para nós. E se nós formos abordar cada ponto desse texto, certamente nós não sairíamos daqui e ficaríamos durante a semana inteira falando sobre cada ponto desse texto. Porque ele é um texto que ele trata acerca de um assunto que eu creio que falta para muitos. Ele trata de um assunto chamado fé. O que está faltando? Acerca da fé. É nós crermos mais no Deus que nós servimos. É isso que está faltando. Essa história, ela trata de uma relação de fé com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, a palavra do Senhor está escrita, vendo a fé. É fé quando amigos acreditam que aquele homem possa ser curado. Eles usam a fé. Ele pode curar. Então nós vamos fazer qualquer coisa para que ele seja curado, porque nós cremos que aquele que lá está pode curar o paralítico. E aí no verso 4 e 5 ele diz assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. O que eles fizeram? Eles descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. É como se Jesus estivesse aqui no púlpito, ministrando para a igreja, e de repente aqui em cima começasse a cair umas pedras, e o telhado fosse removido, e Jesus ali parado, observando, e aquele homem desce exatamente no ponto onde ele está. Aí a palavra vai dizer, vendo-lhes a fé. Você imagina Jesus vendo aquele homem descendo, ele já estava vendo a fé. Ele estava indo muito mais além do que a multidão estaria percebendo alguma coisa. O que será que a multidão percebia? E aí ele diz, filho, os teus pecados, eles estão perdoados. Amado, fé é a certeza. Fé é a esperança. Então eles tiveram fé desde o momento em que eles decidiram levar o amigo até Jesus, carregando-o em uma maca. Desde o momento em que eles tomaram essa decisão de colocar aquele homem sobre os ombros, a partir daquele momento eles já foram com fé. Olha, vamos lá, vamos levá-lo, porque lá está aquele que pode curar. É fé. Quando eles veem muitas barreiras na casa e eles não desistem de buscar a bênção. Não desistem. Como muitas vezes nós desistimos de ir mais adiante, nós desistimos de ir em busca da bênção por causa das barreiras que se apresentam no meio do caminho. Paramos a nossa vida. Aí o verso 4 vai dizer, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, havia um impedimento. Não tem como é que eu vou chegar ali se o templo está superlotado? Mas eles não desistiram, irmãos. E essa palavra, ela vem para mim de encontro a tudo aquilo que eu já vivi na minha vida com o Senhor. Ela vem me confrontar, porque muitas vezes nós desistimos mesmo, e isso faz parte do ser humano, parar no meio do caminho, e ficar olhando ao redor e questionando com Deus e perguntando, Senhor, aonde tu estás? Essa história, toda essa história é uma história de fé, irmãos. E é fé quando eles não se abatem ao ver o obstáculo tentando paralisá-lo. É fé.
Quando alguém diz para você que não vai dar certo e você passa por cima dessa palavra e vai mais adiante, é fé. Amado, como é bom ter amigos. E o melhor amigo que nós podemos ter não é aquele que na hora da luta, na hora da dor, ele chega com um copo de cerveja e diz: vamos beber juntos. Não, esse não é seu amigo. Não, você está chorando porque, rapaz, como diz assim, né? Chuta o balde. Vem comigo, vamos embora, larga isso tudo aí. Não, esse não é o seu melhor amigo. Seu melhor amigo é Jesus. É aquele que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele está presente dizendo: vem, filho meu. Estou com meus braços abertos para você. Aquele que nunca fecha os braços. Fé é fé na palavra de Jesus. Essa é a fé. Assim como o Senhor falou, assim foi. O Senhor abriu a sua boca, ele disse: eu te mando. Eu mando, ou seja, eu sou aquele que tem autoridade para mandar. Eu te mando, levanta. É uma ordem, irmãos, é um imperativo. Eu não estou perguntando, eu não estou pedindo para você levantar. Eu estou lhe dando uma ordem. Levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Vai para o teu lugar, vai para o teu aconchego, vai para junto da sua família, mas agora vá com as tuas pernas. Carrega o teu leito, vai com as tuas pernas. Então o que aconteceu, irmãos? Ele se levantou. E a Bíblia diz que no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: jamais nós vimos coisas assim. É de se admirar. A minha oração dessa noite para você é que Deus realize um milagre tão grande, tão grandioso na tua vida, que aqueles que estão ao teu redor vai admirar. E vai dizer: mas como você saiu dessa situação? Você vai dizer: porque eu conheço um que disse: vai, anda, levanta. Eu conheço um que tem poder para dar ordem ao morto e o morto ressuscitar. Essa é a minha oração a você nessa noite. Senhor, que haja isso na vida dos meus irmãos. Que aqueles que estão ao seu redor fiquem admirados pelos acontecimentos, que não são poucos, serão grandiosos. Você crê nisso, meu irmão? Verso 11 e 12, eu te mando, ou seja, eu te dou uma ordem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, querido. É o mesmo Deus. Mas tem gente que não se esforça nem para crer. Não faz nenhuma forcinha para acreditar em tudo aquilo que está relacionado na palavra. Não faz nenhuma força para crer naquilo que é ministrado na igreja. Nenhuma força. A gente às vezes sai de um culto, vamos para casa e está arriscado alguém perguntar: e aí, como é que foi o culto? Você fala: foi bom. Davi cantou o louvor lá e Lucas também tocou lá um teclado, foi muito bom. Eu dei aquela oferta que eu tinha que dar. Tá, e o que o pastor pregou? Ele, sabe, falou uns negócios lá, eu não me lembro muito bem não. Eu não me lembro. Olha, o culto acaba de manhã. E à tarde já... eu não lembro muito bem. Mas eu sei que ele pregou. Eu sei que ele pregou. Cuidado com as suas decepções com Deus, irmãos. E elas acontecem quando nós não olhamos no ponto de vista de Deus. Cuidado para você não se decepcionar com Ele. Se você estiver olhando no sentido oposto àquilo que Ele está revelando a você nessa noite. Porque o Senhor está nos revelando nessa noite: eu sou o Deus que age. Você está entendendo isso? Deus está falando para mim e para você: eu sou o Deus que dou ordem. E quando eu falo, acontece. Acontece, que seja feito conforme a tua fé. Conforme a sua fé. Olha o que diz Efésios 1, 17 a 18, irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando o quê? Os
olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo já se preocupava com a cegueira espiritual. Abre os olhos. E esse, eu posso garantir para os irmãos, é o meu maior medo. Meu maior medo, querido, não é perder as minhas vistas, né, carnais, mas sim perder a minha visão espiritual. É não conseguir enxergar mais o que Deus tem feito, é não ver mais as maravilhas de Deus, é não sentir mais o que eu sinto quando eu falo de Jesus, quando eu leio a palavra. Eu tenho muito medo disso. Eu digo, Senhor, não deixa eu perder a alegria de ler a Tua palavra, não permita que eu perca a alegria de pregar a Tua palavra, não permita que eu perca, Senhor, essa manifestação que eu sinto do Teu Espírito na minha vida, quando eu abro a boca e falo apenas o nome, Jesus. Ah, querido, é o que eu peço a Deus, não permita, Senhor, que isso venha a morrer dentro de mim. É o que Paulo estava falando, olha, Senhor, abre, ilumina os olhos do coração. Que o Senhor ilumine os teus olhos, querido, seus olhos espirituais. Eu tenho medo de não enxergar o que os outros estão vendo, irmãos. Eu tenho medo de não enxergar. Eu tenho medo, sinceramente, de não perceber quando eu estou demais. E isso eu preciso de um feedback. E não é do irmão, não é da irmã, não é da igreja. Eu preciso do feedback de Deus. Deus falando para mim, Paulo, é hora de parar. Eu preciso que Deus fale quando eu devo me recolher à minha insignificância. Só Deus para falar. E nós temos um Deus que cuida tanto de nós que Ele fala. Medo de perceber, querido, de não perceber quando dou algum vexame. Sabe? Tenho medo de Deus não falar mais comigo. De não me alertar mais, de não dizer, Paulo, para tudo. Para tudo. Eu tenho medo de não ouvir aquilo que os outros ouvem. Eu tenho medo de não ver o que os outros não veem. Esse é o medo, querido. O maior medo que tenho é que eu esteja olhando para algo que não seja realmente o que eu estou vendo, por não enxergar corretamente. Esse é o meu medo. Eu vou lhe dar um exemplo disso. Eu tenho medo de não enxergar que Deus não está operando porque Ele não quer operar. De não enxergar que Ele não faz porque Ele é soberano e Ele faz como Ele bem entende. Eu tenho medo de não enxergar isso. De achar que Ele simplesmente me abandonou, simplesmente que Deus não age mais na minha vida. Não, eu tenho medo de não enxergar dessa maneira. Eu tenho medo disso. Por isso que eu digo, Senhor, que eu não venha nunca perder a sensibilidade. Que você nunca perca a sensibilidade. Principalmente, amado, a sensibilidade auditiva de ouvir a sua voz. De ouvir a voz de Deus. Pede isso ao Senhor. Acontece como centro dessa história, irmãos, que nós lemos, a descida de um paralítico que há anos em uma cama em estado gravíssimo, ou seja, paralisia. Eu te pergunto, o que é que o povo reclamou, irmãos? O que é que o povo reclamou? Estava ali Jesus e Jesus deu uma ordem. Vendo-lhes a fé. Olha o que diz a palavra no verso 5 ao 7. Disse Jesus ao paralítico, filho, já chamou ele de filho. Porque ele conhecia o coração daquele homem que estaria se convertendo naquela hora. Você está entendendo isso, irmão? Olha a profundidade dessa palavra. Ele não simplesmente olhou e falou, homem, levanta. Não, filho. Ou seja, eu vou lhe dar uma ordem e vai haver conversão no teu coração. E você será o meu filho. Já estava indo muito mais além. E aí ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e é razoável em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles estavam ali do lado de Deus. E não enxergaram que aquele que ali estava era o próprio Deus. O Verbo encarnado. Jesus de Nazaré estava lá.
talvez alguns, eu só vou conjecturar um pouco isso, porque isso acontece muitas vezes com a gente. Talvez alguns que ali estavam, deveria pensar, esse é um pobre coitado, um paralítico. Ao invés dele olhar e curar esse homem, não, ele fala sobre o pecado dele, que está perdoado. Mas pensa comigo, irmãos. É um pobre coitado, um paralítico? Será isso? Eu quero te fazer pensar um pouco nessa noite. Será que é um pobre coitado, um cadeirante, por exemplo? É um pobre coitado? Será que um aidético é um pobre coitado? Na visão de Jesus, como é que isso funciona? Aquele que tem uma distrofia muscular, será que esse daí a gente pode dizer assim, olha, você não tem nenhum movimento, você perdeu tudo, é um pobre coitado? Seria isso mesmo? Com os olhos normais, a nossa resposta seria assim. Lógico. Eu olhando, eu diria, coitado, ele se rasteja, ele não consegue se levantar. Pobre coitado. Essa foi a interpretação de muitos, querido. Talvez a interpretação daqueles homens que ali estavam. Mas para Jesus o que mais importava e o que mais importa para ele é a sua salvação. É o que mais importa. Você está salvo em Cristo. Amém, querido? É o que importa, porque Jesus nos basta. Ele nos basta, Ele está muito mais aquém de tudo aquilo que nós viemos aqui nessa noite buscar dEle. Ele diz, o que mais que você quer que eu lhe faça? Eu já fiz tudo por vocês. A gente precisa responder uma pergunta. E se não responder essa pergunta, irmãos, nós não vamos entender esse texto e nem o plano de Deus. Olha o que diz o verso 9, qual é mais fácil? Olha o que Jesus pergunta. Ele diz, vem cá, o que é mais fácil eu fazer? É dizer a esse paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? A gente precisa responder essa pergunta. Porque essa pergunta é para nós, é para a igreja. O que é mais fácil? Mas para responder essa pergunta eu preciso ir no sentido contrário. E perguntar a você o que há de difícil para Deus? Não é impossíveis. O que há de muito difícil que Deus não possa fazer, irmãos? Quantas vezes nós questionamos com Deus sobre a cura de alguém, do porquê Deus nada fez? A gente questiona isso. Isso cria um mundo de cristãos vitimizados, querido. E é por isso que muitos se decepcionam com Deus. Perdem a fé por causa das circunstâncias. Não, se Ele não curar, eu não quero mais saber desse Deus. Aí Ele diz, mas eu já te salvei. Mas você já está salvo, o que mais você quer na sua vida? O que mais? É melhor você arrancar o seu olho e ir sem o olho para o céu do que com os dois olhos para o inferno. É melhor cortar a sua mão e ir sem uma das mãos para o céu do que ir com as duas mãos para o inferno. Porque para Jesus o que importa é a salvação, irmãos. É a salvação, é o que está no auge para Ele. Olha, essa noite é noite para isso, para nós pensarmos, Senhor, eu sou grato a Ti pela salvação, e ela me basta. A salvação nos basta. Isso está criando um monte de cristão vitimizado com Deus, porque Deus não dá, pronto, eu vou fazer um biquinho, vou embora para casa, revoltado da vida com Deus, e levo essa minha revolta para dentro do meu lar, levo a mesma revolta para a minha cama, e nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Porque estou revoltado com um Deus que não faz o que eu quero. Mas o Senhor não é o nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. Ele não é somente Deus. Ele é o meu Deus e o meu Senhor. E quando nós sabemos, quando nós entendemos que Ele é nosso Deus e nosso Senhor, tudo que é nosso é dEle. É dEle. Ele dá as ordens. É Ele quem fala, é Ele quem faz, é Ele quem manda. Ele é o coordenador, irmãos. Mas estão olhando e achando
que o que está vendo é o correto, mas não está. Não está, não é correta a tua visão. Não é correto. Jesus não curou de imediato. A primeira coisa que ele fez foi perdoar os seus pecados. Imagina isso, irmãos. Vamos, de novo, fazer uma conjectura. Você me convida para ir à sua casa orar por alguém enfermo. O que todos estão esperando que aconteça nessa casa? Diga para mim. Amém. Você está esperando que o pastor Paulo vá lá e impõe as mãos. Eu te repreendo, enfermidade. Sai, pronto. É curado. Paralítico anda, cego enxerga. Olha que bênção. Que maravilha para a igreja. É uma explosão na igreja de Nova Vida. Isso vai ser uma explosão. Isso se não me endeusarem erradamente. Porque o poder é dele. Operou sob o nome dele. Está entendendo isso, irmão? Toda a honra, toda a glória seja dado a ele e não a mim. Mas só que gerou uma expectativa no seu coração de que a oração do pastor é uma oração poderosa. Ele vai ser curado. Se nós pedirmos a Deus que perdoe os pecados de alguém, por exemplo, será que tem algum resultado que confirme que ele está perdoado, irmãos? Será que há alguma evidência nisso? Portanto, eu chego nessa casa onde há um enfermo, prego uma palavra para ele e digo simplesmente: seus pecados estão perdoados em Cristo. Você se rendeu a ele. Glória a Deus. Vira as costas e vou embora. O que você diria? Que isso, rapaz? Mas ele está enfermo. Ele está enfermo. Qual o valor que nós estamos dando à salvação, irmão? Qual é o peso da salvação? O que pesa mais para nós? O que pesa mais para a igreja? Alguém simplesmente se levantar, vir aqui à frente e se render a Cristo? Ou um cego enxergar? O que será que tem mais peso? Porque no céu, você pode estar com os dois olhos e ir para o inferno. E não ir para o céu. Você pode ter os dois olhos. E no entanto, você pode vir se rastejando, render-se a Cristo e herdar o céu. Você está entendendo isso? E continuar se rastejando. Está entendendo, Nelson? E continua se rastejando. Então o que tem mais peso para nós? Se você orar, pedir a Deus que cure, há alguma expectativa no resultado? Sim. O que você espera? Ver a cura, porque a cura ela tem que ser vista. Tem que ser observada. Tanto é que quando nós oramos por alguém, a gente pede o quê? Agora faz um novo exame lá, minha irmã. Faz o exame e traz para nós. Por quê? Por quê? Vai exaltar a quem? Você está entendendo isso? Que eu estou entendendo essa palavra, irmão. Para quê? A maioria de nós considera o perdão como uma coisinha simples demais. Olha, eu era pecador, Jesus perdoou meus pecados, glória a Deus, aleluia, a vida que segue. Vamos em frente, porque é isso, para mim foi o mais importante. É isso, irmão. Pense quais são os valores que você dá. Qual o peso que tem para você a salvação? Qual é o peso? Que preço tem isso, irmãos? Que poder há nisso? Jesus chama aquele paralítico e perdoa. E fica a pergunta outra vez: quem é o pobre coitado? O pobre coitado é aquele que entrou paralítico? Ou aquele que era um pecador? Qual dos dois, qual das duas figuras em um é o pior? É o paralítico? Ou é aquele que chegou ali cheio de pecado e o Senhor disse: filho, ou seja, há conversão nesse coração. Filho, teus pecados estão perdoados. Ponto final. E agora, pega agora o teu leito, chama teus amigos. Imagina isso, irmão. Você imagina isso? Vamos imaginar. Agora vem cá, amigos. Pega ele aqui, leva ele de novo no leito. O que aconteceria com Jesus, irmão? Esse Jesus não é de nada. Não dariam tanta importância à salvação, querido. Amados, o maior problema do homem que pode lançá-lo ao inferno
é o pecado. Você sabia disso? É o pecado. O pecado é terrível, é o que pode lançar o homem no inferno. Você acha que Deus não está cuidando de você nos momentos de luta, querido? Nos momentos da adversidade? Você acha que Deus não se preocupa mesmo com você? É esse raciocínio? Romanos capítulo 8, o pastor pregou no domingo, verso 32 ao 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos é quem? Então você pode dizer, sou eu. Por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, irmão? É Deus quem os justifica, e quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa palavra é para nós pensarmos e ruminar. É para ruminar. Ele diz, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aquele que não poupou o seu filho, o que há de mais importante para nós, ele já fez por nós. O que é agora, querido? O que é um câncer para ele? O que é um câncer para aquele que tem poder para exterminar o pecado? O que lhe matava, o que estava te condenando ao inferno, o Senhor vem e diz, perdoados estão os teus pecados. O que é que tem mais peso? Qual é a dificuldade que ele teria de curar um aidético, um canceroso? Qual dificuldade ele tem? Nenhuma. Mas o pai diz aqui, ó, aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Ele não poupou o filho por amor a mim e a você, para nossa salvação. Nossa salvação. E a cura, pastor? E se não acontecer a cura? Responda para Deus nessa noite. Responda para Deus, Senhor, e o que está no meu coração, e aquilo tudo que eu sinto, aquela ira, responda para Deus. Fala para o Senhor. Qual o peso, qual é o valor que você está dando à sua salvação? Deus tem poder para fazer qualquer coisa, irmão, você pode dizer amém a isso? Qualquer coisa Ele tem poder. Qualquer coisa. Não há impossíveis para Deus. Deus olha para nós com amor e foi por isso que Ele enviou o que havia de mais precioso no seu reino. Foi o que havia de mais precioso, foi o melhor. Ele enviou para nós o melhor, irmãos, para salvar a humanidade. Seu próprio filho, seu único filho. Ele envia para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O que mais você quer? O que mais você veio buscar nessa noite? O que mais? Qual é a aflição que está no teu coração? Há coisas que Deus não vai operar. Presta atenção nisso, igreja, em nome de Jesus. Tem coisas que Deus não vai operar, que depende única e somente de você. Somente de você. Há coisas que somos nós que temos que resolver. O que Ele tinha para resolver, Ele já resolveu. O problema do pecado. Já resolveu. Mas a gente quer mais. Não, isso aqui é muito pouco. Eu quero mais. Ele pegou a vida de Jesus, irmão, e nos deu. Ele nos deu a vida de Jesus, para que Jesus levasse a nossa vida com Ele. Aquela vida sua e minha, que não valia coisa nenhuma. Ele levou com Ele. Se você crê nisso, tu crê nisso, meu irmão. Tu crê nisso verdadeiramente. Que Ele levou aquela vida que você tinha. Ele te transformou numa nova criatura. O que mais nós queremos dele? Para levantar um paralítico e colocar de pé, bastava uma palavra. Uma palavra. Porém, querido, há um porém aqui. Para nos salvar, Ele teve que pagar um alto preço. E foi preço de sangue. E muitos não valorizam isso. Valoriza o morto que ressuscita de 4 dias. Com uma simples palavra. Lázaro sai.
Qual foi o sacrifício de Jesus ali, irmãos? Paralítico anda, cego enxerga. Qual foi o sacrifício? Que preço ele pagou ali? Mas ele pagou um alto preço para libertar eu e você, nos resgatar do império das trevas. E qual é o nosso peso? O que pesa mais para nós, irmão? O que está pesando mais para nós? Para ressuscitar o morto basta uma palavra. Uma palavra. A cura, irmão, grave isso. A cura não custa nada para Jesus. Porém, para resolver o problema maior do homem, que não é a cama, que não é a maca, que não é a doença, que não é a enfermidade, não é a falta de dinheiro, mas sim o pecado. Para resolver isso, ele pagou o preço que nós iríamos pagar. Isso foi alto preço. E se foi um alto preço que ele pagou, o que mais eu quero dele? O que mais? Vá para casa pensando nisso e pare de questionar com Deus. Senhor, eu orei, o Senhor não me deu, Ele já lhe deu. Ele já te deu o que você precisava, irmão. Você está pronto para morrer hoje? Seja sincero, irmão. Alguém está pronto? Pronto, estou pronto para morrer, espiritualmente pronto. Diga sinceramente. Não tem ninguém pronto? Em nome de Jesus, vamos batizar de novo. Eu vou fazer um apelo, vai ter que vir todos à frente. Se nós não temos essa convicção, se eu morrer hoje, agora, aqui, aonde eu estarei? Você tem que ter convicção, irmão. Porque senão a gente vai virar um crente daqueles crentes mais miseráveis, que só quer me dá, eu quero, me dá, é meu, eu quero, me dá. Querido, Ele já lhe deu. Se morrer hoje, glória a Deus, aleluia, creia que você estará com Cristo. Você tem que ter essa convicção. Eu nunca vi crente ter medo de morte, irmão. Crente está com medo da morte. Deus me quer dar uma madeira. Ah, pastor, Deus me livre. Véspera de sexta-feira. Ô, Senhor, né? Isso se não tiver alguns, vai acender uma vela hoje para as almas, né? Vai lá acender uma vela para as almas lá. Eu estou acendendo uma vela para a minha alma aqui, já para garantir. Se não der certo no céu, vai dar certo com as almas aqui, com a vela. Irmão. Você está infeliz porque Deus não atendeu um pedido seu, irmão. Está reclamando de Deus, falando mal de Deus, porque Deus não resolveu um problema seu. Está falando mal muitas vezes da igreja, porque não resolveu, não solucionou um problema aqui seu. Fala mal do pastor, porque o pastor orou e não deu certo. Será que está assim a tua vida? Eu pedi, o pastor orou, mas não aconteceu nada. Ô, homem fraco na oração, né? Nada aconteceu. Você esquece daquele dia. Pode ter sido pastor Maurício, pastor Paulo, pastor Manuel, ou um pastor que fala nós vai, nós fica e nós vem. Subir para baixo, descer para cima. Um pastor assim que fala um monte de coisa, mas quando ele falou, Jesus te ama, tem um plano para você, se renda a Ele. Naquele dia você se rendeu a Cristo. Isso tem um peso, querido. Tem muito mais peso do que a oração que eu vou fazer por você para te curar. Muito mais peso. Eu louvo a Deus por esse pastor. Não subir para cima, descer para baixo, nós fica que pregou para você. Você se rendeu a Cristo e hoje você é salvo em Cristo Jesus por causa de uma palavra. E não foi a oração do pastor Paulo, do pastor Maurício, do pastor Manuel. Foi uma palavra, Alex. Às vezes, Alex, um folheto. E nesse folheto está escrito ali, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E não há outro, não há salvação fora dele. Aí o homem se converte. Entende, minha irmã? Aí o homem se rende. Quem te deu esse folheto? Foi uma criança. Foi o filhinho do Mauricinho que me deu. Ah, pequenininho. Ah, que maravilha. Tem muito mais peso do que eu fazer uma oração por você, por uma enfermidade, e não acontecer nada. Aquele folheto daquela criança tem um peso muito grande, porque é o peso da conversão, irmãos. Não tem nada mais profundo na nossa vida do que ser convertido em Cristo. Não há nada. Não há nada.
fica dizendo que Deus não é fiel. Diz que Deus não cuida de você, que não se importa com você. Ele deu a vida do seu único filho para nos garantir algo muito maior. Para nos garantir a vida eterna através de sangue. Sangue precioso de Jesus. Deus nos livrou da condenação do inferno, querido. Eu fico imaginando, sempre que eu leio a palavra, eu caio na história daquela mulher que foi pega em adultério. A mulher pega em adultério lá em João 8, 1 a 11. Não vou ler tudo não, você já conhece a história. A mulher pega em adultério. Levam aquela mulher até Jesus. E diz para Jesus o quê? Na lei está escrito. Ela tem que morrer. Ela tem que ser apedrejada. Mas eu acho incrível, irmãos, é a resposta de Jesus. Que o Senhor responde. Olha aqui a palavra de Deus, quer ver? Verso 7 em diante. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que, entre quem? Entre vós. Aquele que entre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, olha, eu concordo com vocês, está escrito na lei. Está escrito na lei. Mas aquele que entre vós... Agora, pensa comigo. Olha como tudo mudaria. Aquele que entre nós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem deveria atirar? Perfeito. Olha como Deus é tremendo. Aquele que entre vós. Por quê? Eu vim para salvar. Eu vim para salvar o perdido. Mas vocês vieram para acusar. Então aquele que entre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Atire. O Senhor deixou bem claro, aquele que é entre vós. Isso foi constrangedor para aqueles homens, irmãos. E Jesus agora ele trata do que há de mais importante. Ele trata do perdão. Verso 10 a 11 ele vai dizer: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela o quê? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, o que ele falou? Nem eu tampouco, vai e não. Salvação, irmãos. Está registrado. Agora vai e não peques mais. Amado, pela lei ele deveria condenar, porque está escrito na lei que ele mesmo escreveu. O próprio Deus escreveu aquilo. Não precisava ninguém levar e colocar diante dele. Na lei de Moisés, calma, fui eu que escrevi, eu sei o que está escrito. Foi escrito por Deus, Deus escreveu. Você está entendendo, amado? Já estava tudo certo. O único que poderia condenar não atirou pedra. Por que não atirou pedra? Porque ele vela pela sua palavra. Porque o Senhor é fiel à sua palavra. E olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 53, versos 5 ao 6. Mas ele foi transpassado para me acusar. É isso que está aí? O que está escrito aí, irmãos? Pelas nossas transgressões e moído pelos meus erros, pelas minhas iniquidades, pelas minhas loucuras. Olha aí, vamos ler mais. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Todos nós, inclusive aquela mulher que ali estava sendo condenada. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. O pecado daquela mulher estava sobre ele. Por isso não o condenei, porque eu já assumi o pecado daquela mulher. Olha o quanto é importante, irmãos, nós pararmos e observar e valorizar a salvação em Cristo Jesus. Se ele tivesse desistido da cruz, nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui. Sabe, Diego? Não estaria aqui. Você não estaria aqui, irmão. Se ele tivesse desistido da cruz, Davi, nada disso que você cantou aqui teria valor, Davi. Nada, Alex. Você abriu o culto, Alex.
Nada teria valor se ele tivesse desistido da cruz. Mas Alex, ele foi até o final. Sabe por quê, querido? Porque ele ama você. Por amor a você. Por amor a você. Ele foi até o final. Ele não morreu. Ele morreu por nós, querido, e nós reclamamos. Por que ele não curou? Que ignorância. Ele morre por mim, entrega a sua vida, derrama todo o seu sangue. Ele se esvazia completamente. E agora vou eu reclamar. Por que não curou? Você está curado. E eu posso dizer, juntamente com você nessa noite, sou feliz, pois Jesus me salvou. Você pode dizer isso, eu sou feliz, porque Jesus me salvou. Eu sou feliz, Senhor, porque o Senhor me salvou. Quando Deus perdoa alguém, amados, ele passa a fazer coisas que antes não conseguia fazer. Deus perdoou você e agora é hora de você fazer tudo que você não conseguia. Como, por exemplo, perdoar aquele que te feriu. Agora você pode perdoar, você é uma nova criatura. Você pode fazer coisas que até então você não fazia. Se você que é salvo e continua amarrado no seu passado, você não está liberto. Precisa ser liberto nessa noite. Quer dizer, Senhor, eu preciso ser tocado por Ti, porque eu ainda estou amarrado no passado. Eu tenho no meu coração feridas que foram produzidas pela Tua falta, Senhor, porque o Senhor não curou. E essa noite Deus está falando para você, meu filho, eu te basto. Eu te basto, filho meu. O que eu fiz por você, basta. Basta. Pastor, então ele não vai curar? Não sei, eu não sou Deus, mas uma coisa eu sei, ele te salvou, ele te libertou, e livre nós somos em Cristo, porque ele nos libertou. Por isso nós podemos dizer para ele que ele me salvou, e eu livre sou, Davi.